Permanecia parado, sofrendo com um sorriso no rosto. Os olhos dele fixos no céu. Gente, o martírio dele, Marcelo, é assim, ó. Pou. Quando você acha que vai respirar... Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle, seja muito bem-vindo no canal Parresia Digital. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série chamada Sexta da Paixão, onde em cada episódio eu vou contar a história de um mártir, de uma pessoa que não negou a fé dela. Só que antes eu queria te pedir uma coisa. Se você sentir qualquer desconforto, por favor, assista o vídeo até o final. Porque eu tenho certeza que essas histórias dessa série vão te ajudar a ser mais fiel a Deus, vão te ajudar a ser mais ousado, a ter mais parresia, vão te ajudar a parar de se omitir na escola, no trabalho, na faculdade, em relação a diversos temas que vão contra os seus valores, seus princípios, vão contra a sua fé. Santo Agostinho disse que os martírios, eles foram e continuam sendo exemplos para vencer o mundo, com todos os seus erros, temores e amores. Então, bora começar a história de hoje. Eita, que agora vem a história. Hoje eu vou te contar a história de São Vicente. Ele nasceu na Espanha, em Huesca, no século III, e era de família nobre. E ele foi educado na fé, na doutrina, pelo bispo Valério, que era bispo de Huesca na época. O bispo Valério ordenou Vicente como diácono e confiou a ele a missão de pregar a palavra de Deus. E São Vicente foi realmente um grande pregador da palavra. Ele viveu num período muito difícil da igreja. Foi um tempo em que os imperadores Diocleciano e Maximiano, eles começaram a perseguir os cristãos e começaram a matar as pessoas que não se declaravam a favor dos deuses. Esses imperadores publicaram seus éditos em 303, o segundo e o terceiro contra os cristãos, principalmente contra o clero, mas logo depois isso também se estendeu contra os leigos. E foi nessa época que Daciano mandou prender o bispo Valério e o Vicente. Daciano, ele era o governador da Espanha e também ele era o perseguidor mais sanguinário da igreja na época. Ele ordenou que o bispo e o Vicente fossem levados até uma prisão em Valência e deixou eles lá por um longo tempo, sem ter o que comer, padecerem mesmo. E assim, quando ele imaginou que eles já deviam estar mortos de fome, ele mandou trazerem o bispo e o Vicente para ele ver como eles estavam. E quando eles chegaram lá, ele ficou surpreso, ele ficou espantado, porque eles estavam com uma aparência sadia, sabe? Eles estavam muito confiantes e alegres. Quando Daciano viu isso, ele começou a brigar com as pessoas que estavam tomando conta deles, dizendo que eles não fizeram direito o que ele ordenou, né? De deixar eles com fome, de deixar eles padecerem e tudo mais, porque eles estavam com uma boa aparência. Então ele começou a falar pro bispo: o que você tem a declarar, Valério, por usar religião como desculpa para poder ir contra o que os príncipes mandam você fazer? E assim, o bispo, ele respondeu de uma maneira simples, de uma maneira recatada. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, ele estava impedido de falar por algum motivo. E aí Vicente pediu pro bispo se ele não poderia falar. E o bispo consentiu, disse que sim. E ele pediu pro Vicente falar, em nome da fé que eles defendiam, em nome da fé que trouxe eles até ali, né? E aí Vicente se voltou para Daciano e falou que eles estavam dispostos a enfrentar qualquer tipo de tortura, de que eles não iam quebrar as promessas deles a Deus, de que eles não temiam nenhuma ameaça. E assim, com certeza Daciano ficou muito irritado, mas ele se contentou em decretar o exílio do bispo Valério. Mas com Vicente foi diferente. Ele condenou ao potro, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um instrumento de tortura da época, por achar Vicente um jovem muito arrogante, muito presunçoso. Enfim, ele foi colocado sobre esse instrumento, aonde foram amarradas suas mãos, seus pés, com cordas, e essas cordas, enfim, eles puxaram, eles estenderam, né, os membros dele, até que todas as articulações dele fossem deslocadas. Depois disso, Daciano perguntou: e aí, como tá agora o seu corpo, esse seu miserável corpo, Vicente? E Vicente, sorrindo, respondeu: como sempre desejei. Daciano ficou irado e começou a ameaçar ele com todo tipo de torturas se ele não negasse as ideias
e a fé dele. Mas Vicente respondeu: como estou feliz, porque quando você faz o que pensa que me fere, você faz o maior benefício. Anda, miserável, lança a mão de todos os seus recursos maldosos e verá que quando sou torturado, eu tenho, com a ajuda de Deus, muito mais força do que aquele que me tortura. Talvez você esteja se perguntando: gente, que cara é esse? Por que ele está agindo desse jeito? Mas, gente, ele sabia para onde ele ia. Ele sabia quem ele ia encontrar. E ele jamais negaria a pessoa que deu tudo por ele numa cruz. Alguns podem chamar isso de loucura, mas isso com certeza se chama amor. Daciano começou a achar que os torturadores não estavam torturando Vicente direito, porque ele conseguia ainda falar, se expressar, e há muito tempo ele já deveria estar morto. E então ele mandou outras pessoas espancarem esses carrascos e deixou avisado que se eles dessem um momento de descanso para Vicente, eles seriam espancados de novo. Com isso, os carrascos eles começaram a enfiar ganchos de ferro nas costelas de São Vicente. Enfim, fizeram tanta crueldade com ele em várias partes do corpo dele que os ossos e as entranhas dele ficaram expostos e jorrava muito sangue. Mas quanto mais dilacerado o corpo ficava, mais a sua alma e o seu semblante irradiavam a felicidade profunda de quem desfruta da presença de Deus. Daciano, vendo o estado do corpo, começou a dizer: homem, tenha piedade de si mesmo. Olha só como você tá, olha só como está a sua saúde. Ainda dá tempo de você voltar à beleza da sua juventude. Ainda dá tempo de você escapar dos tormentos que ainda te esperam. Já que você não quer fazer sacrifício pelos deuses, jogue pelo menos 2 livros sagrados no fogo. Vicente respondia: ó língua venenosa do diabo, não tenho medo dos seus tormentos. Só tem uma coisa que temo, que você tenha piedade de mim. Porque quanto mais eu te vejo irritado, mais eu fico alegre. Não diminua essas torturas, pois quero ver você se reconhecer vencido. Depois disso, ele foi condenado a um tipo de tortura que usa fogo. É um tipo de espécie de grelha. E nessa grelha tem tipo um leito, um lugar para deitar, né? É de ferro, com umas barras, com pontas afiadas e algumas em forma de foice. E vocês não vão acreditar. Vicente caminhou alegremente até a grelha e ele subiu por conta própria em cima dela. E até mesmo os carrascos eles ficaram assustados com o que eles viam, mas não parou por aí. Começaram a jogar sal nas feridas de Vicente. A gordura que caía da carne dele servia de combustível para aumentar ainda mais as chamas. Gente, nesse momento, ao invés dele ficar atormentado, parecia que ele tinha um novo vigor. Parecia que ele estava sendo consolado. Vicente permanecia parado, sofrendo com um sorriso no rosto. E ele mantinha os olhos dele fixos no céu, orando ao Senhor. Ele estava em contínua oração, ele não parava de orar. Logo depois trancaram Vicente num tipo de masmorra, calabouço, enfim. E colocaram ele por cima de cacos pontiagudos que tinham espalhados no chão. E ainda prenderam, amarraram os pés dele numa estaca. E deram ordens para que ninguém entrasse, ninguém podia falar com ele, ninguém podia ver ele. Enfim, ele tinha que ficar ali até morrer. Só que um milagre aconteceu. O lugar que ele estava era muito escuro. E os carcereiros começaram a ver uma luz entre as brechas da porta. O lugar estava todo iluminado. E eles viram São Vicente perambulando, andando de um lado para o outro, louvando a Deus. E na mesma hora, todos os carcereiros se converteram. Quando Daciano ficou sabendo de tudo isso, ele chegou a chorar de raiva. E aí ele consentiu de alguns fiéis entrarem lá naquele calabouço para poder consolar, para poder limpar as feridas de São Vicente, enfim, para poder acolher ele de alguma maneira. Os fiéis prepararam uma cama macia para São Vicente, colocaram ele lá, ele descansou um pouco, mas logo ele rendeu o seu espírito e ele faleceu por volta do ano de 287. Como Daciano não conseguiu vencer Vicente ainda vivo, ele ainda queria se vingar depois da morte, destruindo o cadáver dele. Colocaram então o corpo dele num campo, servindo de pasto para os animais, só que um corvo
se aproximou do local, se aproximou do corpo e começou a proteger. Não deixava nenhum animal chegar perto, mas vendo que não tinha jeito, eles pegaram o corpo de São Vicente e amarraram numa grande pedra e lançaram no mar. Só que milagrosamente essa pedra voltou para a beira da praia. E aí um grupo de cristãos encontraram o corpo de São Vicente, aonde eles sepultaram honrosamente esse homem de Deus. Sepultaram ele em uma capela perto de Valência. Depois, seus restos mortais foram levados à abadia de Castres, na França, onde foram registrados milagres. Em seguida, foram levados para Lisboa, na Catedral da Sé, onde estão até hoje. Vicente foi canonizado e recebeu o nome de São Vicente Mártir, hoje santo padroeiro de São Vicente de Lisboa. Desde então, o 22 de janeiro é dedicado a ele. Ele foi um santo muito amado e citado por outros santos, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Prudêncio, enfim, vários outros. E muitas pessoas acreditam que foi Santo Agostinho que descreveu o martírio dele. Santo Agostinho disse também que Vicente suportou torturas maiores que qualquer criatura poderia aguentar, o que só poderia acontecer na presença de uma força sobrenatural. Também disse: o bem-aventurado Vicente venceu em palavras, venceu em sofrimentos, venceu em seu testemunho, venceu em sua tribulação, venceu queimado, venceu afogado, venceu vivo, venceu morto. Vicente foi torturado para se exercitar, flagelado para se instruir, espancado para ser fortalecido e queimado para ser purificado. Santo Ambrósio disse: Vicente foi torturado, espancado, flagelado, queimado, mas não vencido, e sua coragem de confessar o nome de Deus não foi abalada. O fogo de seu zelo foi mais ardente do que ferro em brasa. Nele prevaleceu o temor a Deus sobre o temor ao mundo. Ele preferiu agradar a Deus do que ao público. Ele preferiu morrer para o mundo a morrer para o Senhor. Então, gente, chegamos ao final do vídeo. E aí, te causou algum desconforto? Fez você pensar, refletir o que você tem dado para Deus, o que você pode dar mais para Deus? Nossa, que testemunho, que testemunho. Se você se sentir à vontade de partilhar o que você percebeu nesse vídeo, o que te inspirou, qual foi a sua experiência ao conhecer essa história de São Vicente, conta aqui para mim nos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para as notificações para você receber mais vídeos, né, os vídeos novos. Me siga também no Instagram, lá eu conto um pouquinho das minhas experiências com Deus, de quem eu sou, do que eu vivo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, de verdade, muito obrigada, espero que tenha te ajudado. Então é isso, gente. Deus abençoe.